Olá, pessoal, estão me ouvindo? Olá, todo mundo ouvindo bem? Vamos então convidar a nossa delegada. Tudo bem? Vamos. Só um minutinho que estamos entrando em contato com a nossa convidada. Ó, começando a entrar bastante gente para acompanhar. Ó, nossa chefe de polícia já está entrando. Deixa eu me apresentando. Então, jornalista, a Camila. E aqui temos a nossa chefe de polícia do Rio do Sul, delegada Flor. Eu quero primeiro agradecer muito a senhora por dedicar tempo para nós, para conversar conosco. É uma honra e uma satisfação também para mim conversar um pouquinho, matar a saudade, né? Verdade, que bom, Karina. Obrigada pelo convite da Camejo. Prazer é todo meu poder estar aqui, matando saudades mesmo. Muito obrigada. Sabemos que o tempo da senhora é precioso, sempre foi, né? Mas hoje eu imagino que a correria é grande. Bom, delegada, vamos então conversar, vamos começar nosso bate-papo. A gente tem aí uma hora, né? O pessoal também está convidado a perguntar, a interagir conosco, né? Saber um pouquinho mais, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, da polícia, assim, um pouquinho mais da senhora. Bom, a gente está vivendo um período bem complicado, né? A gente sabe aí uma situação inédita até para todos nós, que é essa situação do coronavírus, que tem causado prejuízos na saúde, vidas, pessoas perdendo vidas, prejuízos financeiros também. E para complicar a situação, a gente tem percebido ou tá vindo mais à tona uma realidade que às vezes a gente não enxergar, que é a situação da violência contra a mulher. Eu sei que esse tema, conheço a senhora, banho, enfim, já trabalhei juntas. Eu sei que é um tema muito caro, né? A situação da violência contra a mulher. E agora a gente tem dados aqui bem preocupantes, né? Que nesse agora a gente teve um aumento aí de 66,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado entre janeiro e abril, essa violência contra a mulher representa 71,4%, segundo a Secretaria de Segurança. No entanto, no feminicídio, que é o assassinato, teve uma queda. Primeiro, ah, é possível já considerar, eu não quero que a senhora nos fale um pouquinho, esse aumento da violência contra a mulher devido ao isolamento social, e por que parece até meio contraditório, mas tem um aumento da violência, mas o assassinato, não. Claro, graças a Deus, não queremos que matem as mulheres, mas parece um pouco contraditório. Gostaria um pouco que a senhora esclarecesse para a gente esses dados que, quando a gente vê, parece até confuso. Como assim tem aumento da violência, mas o feminicídio teve queda? Então, por favor. Bem, primeiro deixo agradecer e cumprimentar também alguns colegas que eu já vi que estão na live, o delegado Guilherme, deputado Edson Brum também, já vi que está por aí, então muito obrigada
pela audiência. Quero agradecer mais uma vez a Camejo pelo convite. Inicio até dizendo, Karina, que é um momento bastante difícil. Nós acabamos recentemente agora anunciando o desfecho trágico de um inquérito policial em Planalto no desaparecimento de um menino, né? O menino Rafael, de 11 anos. Então, eu até peço desculpas, porque durante a nossa live eu sei que o meu telefone não para. Eu estava te ouvindo e já vinha entrando algumas ligações, que realmente esse é o nosso trabalho, trabalho de investigação da Polícia Civil, um trabalho que tem o comprometimento de muitos homens e muitas mulheres policiais, e por isso que dá certo. E ainda mais nesse momento de pandemia, né? Esse momento que jamais imaginamos, uma polícia que tem 178 anos de história, realmente é um desafio a mais estarmos trabalhando dentro deste momento de pandemia. E muito custoso a questão da violência doméstica e familiar, porque, obviamente, a gente sabe que talvez este isolamento social, a necessidade deste isolamento, pode causar, sim, o maior acirramento entre as pessoas, entre homens e mulheres, casais. Tudo está muito diferente do que a gente vinha naquela. A gente costuma dizer que agora nós estamos vivendo um novo momento, né? Uma nova normalidade, por assim dizer. E o que a gente nos preocupamos, a Polícia Civil se preocupou desde o início, é como proteger essas mulheres que estão agora de alguma forma isoladas. E aí, observando também os dados, as estatísticas, a gente vê que todos os índices de criminalidade tiveram queda bastante significativa, as ameaças, os estupros, as lesões corporais contra as mulheres, mas a gente se questiona se efetivamente aconteceu a queda deste delito, né, destes delitos, ou se há uma subnotificação neste momento de pandemia, porque há uma dificuldade muito grande de acesso às delegacias, há uma necessidade de isolamento, não se sabe se essa mulher, de repente, não está vivendo uma forma de cárcere privado dentro de casa e, por isso, pode não estar denunciando. Então, são muitas perguntas que são feitas, nós mesmos estamos fazendo essas perguntas e ao mesmo tempo, é um curto espaço de tempo para poder se dizer com certeza o que vem acontecendo. O que a gente observa em relação aos feminicídios, que é justamente aquele homicídio cometido, né, por um ex-namorado, por um namorado, pelo marido, às vezes pelo próprio filho. São feminicídios que nós dividimos pelo feminicídio íntimo e não íntimo. São feminicídios, são crimes em que as mulheres acabam sendo mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres, por aquele sentimento, muitas vezes, de posse e de propriedade dos homens em relação a elas, de um sentimento de que se não será minha, não será de mais ninguém, geralmente quando a mulher tenta romper esse relacionamento. Esses feminicídios íntimos, e aí nós tivemos uma análise, só no último mês, nós tivemos 10 mulheres mortas no estado do Rio Grande do Sul, vítimas de feminicídio. É bem verdade que os maiores números estão nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2020. Então, isso faz com que a gente não possa dar certeza que foi o isolamento social que causou, né, essas 10 mortes, esses 10 feminicídios. Eu não estou te ouvindo, Karina, não sei se estás me ouvindo. Eu tô ouvindo. Agora tô sim, ouvindo. estava cortando um pouquinho. Não, porque o isolamento começou em março, né? Então. Exatamente. E a gente teve um acréscimo no número de feminicídios em janeiro e fevereiro. Só para você ter uma ideia, nesses meses de janeiro a abril de 2019, nós tivemos 21 mulheres mortas, né, vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. E agora, em 2020, nós já estamos com 36. Então, é um número bastante significativo. Esse aumento, sim, aconteceu nos primeiros meses, mas é um desafio para toda a área da segurança pública, porque todos os outros indicadores, roubo de veículo, roubo a transporte coletivo, roubo a pedestres, roubos a banco, todos eles nós conseguimos reduzir, mesmo neste momento de pandemia, significativamente. E, infelizmente, os feminicídios nós não conseguimos ter a mesma redução. E o que nos chama atenção quando a gente fala de violência contra a mulher? Essas 10 mulheres vítimas de feminicídio, elas morreram
e nós observamos que nenhuma delas tinha registro de ocorrência policial anterior. Então, vejam aqui como é importante a gente fazer esse chamamento, né? O chamamento para que a sociedade... A gente diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem que se meter a colher. Tem que meter a Inclusive, colher. inclusive delegada, uma pergunta aqui da Raquel, com passe da Camejo também, perguntando o que poderia ser feito quando se suspeita de caso de agressão de vizinhos. Tem que denunciar. É por isso que a gente diz que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Tem que denunciar. A forma de proteção dessas mulheres está muitas vezes na denúncia, nos pedidos de medidas protetivas. As medidas protetivas salvam vidas, eu não tenho a mínima dúvida de que isso é uma forma em que o Estado se faz presente, o Estado se mete, né, positivamente neste relacionamento, que às vezes tem um ciclo de violência. Nem sempre, e aí eu falo pela minha experiência que eu tive 7 anos dentro da Delegacia da Mulher e como coordenadora de todas as DEANs, nem sempre uma mulher, quando chega, mesmo vítima de violência, chega numa delegacia, ela vem com o intuito de querer que o marido seja preso. Muitas vezes ela quer uma mudança de comportamento, porque é o pai dos seus filhos, é o grande amor da vida dela, é quem ela escolheu, né, para casar, para ter filhos. Então, ela quer uma mudança de comportamento. E isso é muito difícil e nós temos que estar preparados. Os policiais precisam ser capacitados para isso, para compreender, muitas vezes, esse movimento da mulher que vai até uma delegacia de polícia, registra uma ocorrência e muitas vezes desiste, né? Pede a medida protetiva e muitas vezes a gente observa que ela acaba retomando aquele relacionamento. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita compreensão, entender que, embora pareça, nenhuma história é igual a outra, porque cada mulher tem a sua história, cada mulher tem a sua vontade, o seu tempo, né? A gente fala muito que cada uma tem o tempo para conseguir romper esse ciclo da violência. Mas é fundamental que ela não se sinta sozinha. Então, as denúncias devem ser feitas, né? As denúncias devem ser feitas. Eu vejo muita gente comentando aqui sobre a delegacia online. Isso também é uma novidade em função do coronavírus. Nós já tínhamos uma delegacia online que registravam casos como ameaças, abigeatos, crimes de abigeato, outros crimes, mas não a violência doméstica. E aí, desde o decreto da calamidade pública, da necessidade de isolamento, nós liberamos, então, as nossas delegacias online. É feito pelo site da Polícia Civil. Nós podemos, www.delegaciaonline.rs.gov.br. Dentro do site da Polícia Civil também tem um link. Dentro do site do governo do Estado do Rio Grande do Sul, nós colocamos um link também desta delegacia online. E aí é possível, lá nos registros gerais, na última opção de registro, a mulher fazer esse registro sem sair de casa. Então, isso é uma novidade. Desculpa, vocês, inclusive na sexta ou na semana, não foi na sexta, mas foi na última semana, lançaram uma campanha nas redes sociais, muito interessante, dando alguns números, ampliaram, acredito, esse atendimento para facilitar nesse momento que a mulher está em casa, né? Eu até anotei aqui os números para reforçar. Nós temos o nosso WhatsApp, a grande novidade, né, da Polícia Civil é o WhatsApp, o 51 que é o 984440606. Que é para o WhatsApp, também tem 197, 181 e o 190, né? Que é o. Essa mulher. Então, vocês estão ampliando toda essa rede para atender. Claro que a gente sabe que tem muitas mulheres que às vezes não têm o acesso à internet. Como é que elas podem buscar uma ajuda? Por isso até que a gente faz esse alerta. Primeiro, se uma mulher precisa de um socorro imediato, obviamente que ela tem que ligar para o 190. É o 190 que acaba gerando uma pasta, um chamamento desta viatura, uma viatura se desloca imediatamente. Então, essa é a primeira, o 190 é sim o canal de emergência.
Bom, além disso, nós temos canais de denúncia. Então, nós temos o site da Polícia Civil, existe dentro do site da Polícia Civil uma forma de denúncia, que não é a ocorrência policial em si. Nós temos a delegacia online, que é a possibilidade de fazer a ocorrência, então, colocando horário, como que se deu o fato, todos os detalhes, narrar dentro do histórico desta ocorrência. Então, é possível fazer isso dentro do site. Nós temos o 197, que é justamente uma mesa que funciona dentro da Secretaria de Segurança Pública, ao lado do 190, que é específico da Polícia Civil, que também pode ser utilizado. O WhatsApp é um formato em que não se faz o registro da ocorrência, mas o WhatsApp serve muito para vizinhos, para amigos. Por quê? Porque esse WhatsApp pode se encaminhar um áudio, né? Ah, eu estou ouvindo meu vizinho brigando, saiu fora da normalidade, estou ouvindo alguém pedindo socorro. Grava e encaminha por WhatsApp. Fotos também, então é um novo canal de comunicação, muito mais ágil, e vejo que a delegada Simone, que é a nossa delegada responsável por controlar esse WhatsApp dentro do gabinete de inteligência da Polícia Civil. Então, é um formato ainda mais rápido do que a própria ocorrência policial. Nós temos os canais de inteligência interligados em todo o estado da Polícia Civil. 24 horas fica um policial recebendo esse WhatsApp e imediatamente ele encaminha essa denúncia, seja para o município que for. Então, não é um serviço, ele é 51, mas ele é um serviço estadual, que serve para denúncias, né? Não para o chamamento de viaturas. Agora, aquelas mulheres que não possuem sequer um WhatsApp, não possuem a internet, ela tem opções. Ela pode ligar para o 190, ela pode ligar para o 197, ela pode ligar para o 181, para o Ligue 180, que é a Central Nacional de Atendimento à Mulher, e procurar qualquer delegacia de polícia. Acho que, embora a gente, se ela puder, que ela compareça nos plantões policiais ou numa delegacia especializada de atendimento à mulher, que a gente estará lá, obviamente, aguardando para bem acolher. E isso foi algo que, dentro da nossa gestão também, nós estamos ampliando a forma de acolhimento. Então, desde o ano passado, nós estamos criando o que nós chamamos de Sala das Margaridas, porque tem um simbologismo muito especial. Essa flor, ela é uma das flores mais resistentes que tem. Então, até a gente sabe que jogada uma pétala dela no solo, ela acaba germinando novamente. Então, isso é o que a gente quer da mulher, que a mulher procure esse atendimento da polícia e possa começar uma nova vida. É o que a gente espera através desses atendimentos, de uma qualificação do atendimento. Isso já vem ao encontro, acho que responde um pouquinho a Ana Camejo, falando sobre que a senhora já houve mudanças, né, nesse atendimento às mulheres, essa sendo, e agora essas iniciativas durante a pandemia também já estão. E eu vejo, infelizmente, precisa ocorrer aumento de casos, acho que para as pessoas se alertarem, né, desse problema. Talvez, como a senhora falou, talvez o número tenha aumentado porque havia subnotificação. Acho que as mulheres estão tendo mais coragem à medida que vai se falando mais, vão se criando mais projetos de lei. Eu estava, para conversar com a senhora, estava dando uma pesquisada, vi no Senado que o ano passado eles aprovaram muitos projetos em defesa da mulher. Sei que a senhora acompanhou muitos, inclusive da questão da medida, né, para os delegados poderem atender a mulher com a medida protetiva, já para ser mais rápido, não precisar ir até um juiz, né, para agilizar. Exatamente, onde o município não é sede de comarca, hoje os delegados de polícia podem conceder as medidas protetivas. Isso, na verdade, é uma batalha. Até quando a Camejo trabalhava, enquanto eu era presidente da Associação dos Delegados de Polícia, nos ajudou muito em relação a isso, porque eu tenho a compreensão que sim, que os delegados de polícia podem fazer isso nesse primeiro momento e que isso não seria uma intervenção no Poder Judiciário, né? Assim como os delegados acabam prendendo em flagrante, segregando, né? O maior bem é justamente a liberdade. Então, se o delegado de polícia pode
fazer o mais, que é justamente prender, porque que ele não poderia conceder uma medida protetiva que, obviamente, precisa ser ratificada pelo Poder Judiciário, isso sem sombra de dúvidas. Mas acho que a gente vem avançando. Acho que o importante, além dessas novidades também, é cada vez mais a gente buscar reforçar a rede. Esse vídeo que a gente fez foi um vídeo bem interessante dentro da Secretaria de Segurança Pública, que mostra a força e a importância de todas as vinculadas da Secretaria de Segurança Pública. Então, ali a gente tem mulheres do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, mulheres do IGP, mulheres da Polícia Civil, demonstrando que ninguém consegue fazer nada sozinho. E realmente o nosso trabalho depende do trabalho dos outros. Então, é importante, principalmente nessas áreas em que a gente trabalha com grupos vulneráveis, a rede de atendimento, a estrutura, todo esse sistema de justiça criminal, como a gente fala, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, enfim, a própria OAB, os advogados têm um papel fundamental nisso. Todos nós temos que trabalhar em conjunto. E aí vem aquela outra rede que também tem que funcionar, que é a rede de assistência, a rede de saúde. Então, existe, até para citar aqui uma novidade também, e a polícia vem trabalhando para aumentar a denúncia também dentro dos hospitais. Então, nós tivemos recentemente várias reuniões com alguns hospitais para que as violências que venham, né, acontecer e cheguem ao conhecimento dos profissionais de saúde, obrigatoriamente sejam repassados para a Polícia Civil. Então, a gente vai conseguir, assim, diminuir também a subnotificação. Interessante. Eu estava agora mesmo com a projetos, né, com o Senado buscando maior proteção à vítima de violência, o próprio Ministério também, né, da mulher, da família, também trabalhando em cima disso. Eu acho que essa rede, eu queria ver com a senhora assim, a mulher, voltando um pouquinho, ela vai e faz essa primeira denúncia, chega na delegacia, mas depois ela para esse processo. Nesse momento que ela recebe esse atendimento, essa assistência, precisa desse encorajamento, porque ela tem esperança de um companheiro e ela vai seguir no ciclo de... Existe já esse momento ou não? Depende de cada município, né, Karina? Isso tem que ter uma participação muito importante. Há uma participação muito importante dos municípios da rede municipal de saúde. Então, em alguns locais se consegue sim, se consegue ampliar esse atendimento, que não seja um atendimento apenas jurídico, né? Não é se faz um acolhimento. Muitas vezes, dentro principalmente das DEANs, nós nos sentimos mães, irmãs, psicólogas, assistentes sociais. Nós, policiais, somos um pouco de tudo. E não só na área da violência contra a mulher, né? Sempre que uma vítima procura o trabalho da Polícia Civil, a gente acaba tendo que fazer esse movimento de acolhimento, né? De confiança. Ela precisa confiar para ela poder relatar. Então, a gente precisa estar próximo cada vez mais da comunidade. E aí depende muito, esse segundo momento, depende muito do que há de estrutura no município em que a mulher vai ser atendida. Então, a gente precisa de casas de apoio, casas abrigo, nós precisamos de assistentes sociais que ouçam essa mulher, nós precisamos muitas vezes incluir essa mulher ela não tem renda, ela depende economicamente muitas vezes do marido. Então, imagine neste momento, né, um momento tão difícil economicamente, como é que essa mulher vai gritar essa tão sonhada liberdade, romper esse ciclo de violência, se muitas vezes ela depende do marido e talvez o marido também esteja passando por dificuldades neste momento. Então, é realmente algo que nos preocupa muito. A gente tem ampliado todas as formas de atendimento. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre tem uma iniciativa muito interessante que começou nos últimos 30 dias, em parceria com o Instituto Geral de Perícias. Nós temos lá, quando a mulher chega para esse atendimento e antes dela responder um questionário de avaliação de risco, que é um questionário que está sendo implementado, já foi implementado, na verdade, em todas as DEANs e em quase todos os plantões policiais hoje, nós já temos esse questionário, que é justamente para tentar medir
qual é a agilidade que nós, policiais, temos que dar naquele caso, qual é o grau de risco em que esta mulher se encontra e pode vir a ser uma vítima de feminicídio. E no momento em que se coloca essa possibilidade dela responder esse questionário de risco, a gente também tem, dentro da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre, algo novo, que é justamente um atendimento psicossocial, uma psicóloga do Instituto Geral de Perícias, que de maneira online, como nós estamos conversando, por 20 minutos se coloca à disposição para conversar por telefone. Então, antes dela dar o depoimento, até para ela organizar as ideias, porque as mulheres, quando chegam. Já um... Exatamente. E a gente sabe que as mulheres chegam e elas querem contar como elas conheceram o agressor e não o que aconteceu a meia hora atrás, a uma hora atrás ou na noite anterior. Então, nada melhor do que uma psicóloga, né, para fazer esse primeiro atendimento, organizar as ideias também, empoderar essa mulher, como a gente fala, para que ela leve adiante esse propósito. Mas é muito importante que a gente fale sobre a necessidade de amigos, de parentes, de vizinhos estarem ao lado, então, dessa mulher nesse momento. E isso é uma iniciativa lá da delegada Tatiana, que é titular da Delegacia da Mulher e também diretora da nossa divisão de proteção à mulher. Vejo aqui o delegado Tiago Albeste, que é o diretor do Departamento de Grupos Vulneráveis, que está respondendo por esse departamento com maestria, juntamente com a delegada Tatiana, então tocando à frente toda esse departamento que é tão importante e especificamente esta divisão de proteção à mulher. Deixa eu fazer um registro aqui para não passar, tá legal, pessoas participando. A Mel Stanieski, Prata Dean, salvou-me, muito bem atendida e acolhida. Muito obrigada por dar o teu depoimento. A delegada Nath estava salvando. Tá cortando um pouco, acho que a Eliana Camejo está entrando também. Tá cortando um pouco o teu áudio, Karina. Não sei se o meu também. Na minha conexão, deixa eu dar uma olhadinha na minha conexão. Olha, parece. Tá me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? acho que melhorou. Melhorou? Ó, tem a V. Colin, manda um oi para mim. Querida. Ó, Letícia da Costa, delegada, quanto à tipificação do termo feminicídio, o quão importante é utilizar esse termo para monitorar os casos de violência e assassinato contra mulheres? Teve uma diferença significativa? Eu acredito que sim, sou defensora na utilização desse termo, é um termo que veio em 2015, né? Uma alteração. Queríamos não ter. Eu sempre digo, às vezes, eu me lembro quando eu era delegada e agora como chefe de polícia, muitas vezes me perguntam, quando é que vai ter a delegacia do homem? Porque a gente ouve muito isso, né? Porque tem a delegacia da mulher, eu quero saber quando é que vai ter a delegacia do homem. E, na verdade, a gente sempre diz que a gente gostaria de não ter a delegacia da mulher, como gostaríamos de não ter que tratar justamente um novo tipo penal, né, chamado feminicídio, mas é algo necessário. Nós precisamos de estatísticas criminais, estatísticas confiáveis nesta área, justamente para a gente traçar políticas públicas. E são as políticas públicas que vão fazer a diferença quando a gente fala de violência contra a mulher. A gente precisa de iniciativas e boas iniciativas e de integração de todos. Olha lá, já tem, acho que é o Henry, perguntando se tem que ter a delegacia do homem. Um abraço também para todo mundo que está nos assistindo, mas realmente sempre nos perguntam. E a gente sempre diz que não gostaria que tivesse. Então, acho que esse termo feminicídio, ele vem para trazer um alerta, né? Algo que nos choca, é algo que incomoda também, eventualmente. Claro que aqui confesso, Karina, uma percepção, e aí é muito pessoal, porque a gente não tem estatísticas criminais, mas há uma preocupação minha no sentido de que parece, assim como o suicídio, nós não falamos em suicídio, nós falamos em suicídio, mas nós não divulgamos os números de suicídio. Por quê? Porque a gente percebe que há sim, muitas vezes, aquele que está idealizando
pode desencadear que cometam esse... Pode ser um estilo. Exatamente. E aí, dentro do feminicídio, nós temos, e aí era algo que eu já discutia ainda quando eu estava lá na Delegacia da Mulher, a forma como a gente divulga esses números de feminicídio. Muitas vezes, infelizmente, acabam também estimulando alguns homens que estão passando por algum problema, porque muitos deles, e aí a gente traz, por exemplo, o dado do ano passado, nós tivemos 91 mulheres mortas no Rio Grande do Sul, vítimas de feminicídio. 20 destes homens mataram as mulheres e acabaram cometendo suicídio. Então é algo que nos chama muita atenção. Muitas vezes é o próprio casal que está precisando de ajuda, pedindo ajuda, não somente a mulher que está precisando de ajuda, de repente o homem também, porque muitas vezes ele é reincidente. Muitas mulheres conseguem romper o ciclo da violência doméstica, se isolam, se separam, e esse homem ele acaba conhecendo uma outra mulher e fazendo essa outra mulher vítima de violência. Ou seja, ele também precisa ser tratado. Acho que esse olhar a gente tem que ter. Eu acredito que chama mais atenção, né? Porque quando trata de um homicídio, entra no bolo de todos os homicídios, mas quando tu trata, eu também, quando surgiu o termo, a gente fica, mas É. precisa, mas aí depois refletir e sim, precisa, daí chama, hoje está se justamente por isso, atenção, a violência existe, é próximo da gente, a gente não se está discutindo a atriz, celebridades, semana passada, a Luísa deu uma entrevista aqui para Carolina Bahia falando sobre o caso. Isso também estimula as mulheres, né? Poxa, se uma pessoa como a sofreu uma violência, ela sofreu, né? E está expondo isso. Deve ser muito doído. Infelizmente é uma realidade, e aí a realidade tem que ser mostrada, né? A gente às vezes discute isso, né? De que forma mostrar? Eu sempre digo que eu prefiro muito mais mostrar o lado positivo, né? Quais são as mulheres que romperam essa violência, como é que elas saíram, o que a gente tem de serviço, mulheres que conseguem se colocar em igualdade com os homens, né? E não de maneira inferior, enfim, eu prefiro mostrar as ações positivas. Mas, infelizmente, a gente também precisa falar do feminicídio, porque é uma realidade. E não é uma realidade do estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante que se diga. É uma realidade do mundo. Todo mundo está discutindo. Há menos de 30 dias eu participei de uma reunião virtual e aí representando todos os chefes de polícia do Brasil, porque nós temos entre todos os chefes de polícia, nós somos 4 mulheres chefes de polícia e fomentamos esse assunto dentro do CONCPC, que é o Conselho Nacional, e criamos, então, um fórum permanente de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sou a presidente desse fórum e aí fui representar, então, nessa grande reunião com Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, nós tínhamos representantes dos Estados Unidos e também da Espanha e Portugal. Todos estes países discutindo que, no momento de pandemia, a violência contra a mulher. Então, realmente é algo mundial que desafia a todos, não somente as forças de segurança do Estado do Rio Grande do Sul. E, delegada, quando que começa? É só quando há o contato? Não, a violência ela tem várias formas. A Lei Maria da Penha. Momento em que a relação, né? Porque às vezes precisa levar um tapa para existir a violência. Não, mas quando começa, é possível sentir, ter sinais? Sim, na verdade a gente chama do ciclo da violência contra a mulher. Então é um ciclo que ele vai evoluindo, né? As formas de violência são as mais variadas. Nós temos as violências, inclusive patrimoniais, né? Nós temos violências físicas, psicológicas, morais. Então, são pequenas ofensas, geralmente começam com pequenas ofensas, um ciúmes muito excessivo, aquele sentimento de posse em relação à mulher, não deixa a mulher sair quando ela quer, ou vestida como ela gostaria. Então, são pequenos sinais que as mulheres podem sim começar a perceber. E aí eu insisto, eu acho que o que a gente precisa realmente
é trabalhar os dois como um todo, né? O casal como um todo. Então, recentemente a gente teve alteração também na Lei Maria da Penha, que fala da necessidade de impor aos homens a participação em grupos reflexivos, justamente para fazer com que ele se autodeclare que tem problemas e que precisa de ajuda e que precisa mudar. Então, é muito fácil a gente perceber, rapidamente a gente percebe quando tem esses sentimentos de posse, de propriedade, alguns, enfim, até mensagens, recados, aquelas desconfianças, né? Querer sempre observar o celular, o WhatsApp, ver com quem está conversando. A gente precisa ter nos relacionamentos uma confiança, né? Um relacionamento saudável é um relacionamento em que há uma confiança entre ambos, porque senão não vale a pena ficar juntos. Então, cada um para um lado, e esse é o momento mais delicado e mais difícil. Mas tudo passa, eu sempre disse para elas: denunciem, não deixem de denunciar, procurem as forças de segurança, procurem as delegacias, solicitem as medidas protetivas. É muito difícil no início, realmente a mulher precisa de muito apoio nesse início, mas passa, tudo passa. Então a gente consegue salvar muitas vidas com essas intervenções. Deixa eu dar um oi aqui também, bem, querido. Deu um oi aqui para nós. Deixa eu fazer mais uma pergunta. As próprias mulheres, elas são machistas? Elas condenam, às vezes, colegas que Nós denunciam? julgamos, né? Nós julgamos muitas vezes. Não digo as policiais, não é isso. Acho que todas nós, mulheres, julgamos as outras mulheres. Então, e muitas vezes nos solicitam, e agora, como chefe de polícia também, já me pediram: olha, por favor, mais mulheres na linha de frente, mais mulheres nos plantões, né, para atender outras mulheres. Olha, minha experiência faz com que eu confie muito em muitos homens policiais que atendem tão bem, ou às vezes até melhor, porque não tem esse sentimento de julgar a outra mulher, né? A semelhante. Então, eu sempre tive homens policiais trabalhando comigo, policiais extremamente comprometidos ali, cautelosos nesse atendimento. Claro que há uma empatia, né? Quando a gente chega num plantão de uma delegacia e enxerga uma outra mulher, a gente tem essa empatia. Então, a gente sempre prefere e faz com que as equipes tenham sempre uma figura feminina. Mas as mulheres, realmente, nós temos uma competitividade entre nós temos muitas vezes principalmente esse sentimento de julgamento, né? Mas por que que ele fez isso, né? O que foi que ela fez? E ela fez. Que Ela foi que deve ter ela feito. fez? Ela deve ter feito uma coisa muito ruim para ter acontecido isso. E isso passa, isso não é uma característica também só das mulheres e dos homens, isso é da natureza, infelizmente. A gente precisa amadurecer muito e saber que cada uma tem uma história e que precisa ser respeitado. Ó, a Elaine Tepani tá dizendo que quer uma palestra lá no POC. Querida, um beijo, Elaine. Eu vi o delegado Arigoni também por aí, a delegada Silvia Souza, que mandou um beijo. Então, um beijo carinhoso a todos os meus colegas da Polícia Civil, vários agentes, a Lari também, comissários. Agradeço. Legal. Delegada, eu quero te fazer uma pergunta. No tempo de delegacia, eu sei que são vários casos, mas teve algum, assim, que impactou a senhora? Teve algum caso especial, assim, que impactou e talvez tenha sido um momento que, bom, agora eu quero ir porque é uma defesa, né, da senhora, da carreira como delegada. Olha, Karina, eu acho que a gente tem que parar quando o policial já não se impactar com nada. Eu vou te confessar que eu estou impactada com o que a gente acabou de descobrir às 17 horas do dia de hoje. Uma mãe matando o próprio filho, algo que é chocante. Então, infelizmente, a gente se impacta todos os dias, estando lá na ponta, na linha de frente, ou estando na chefia de polícia. E que bom que nós temos esse sentimento. É sinal que nós somos seres humanos, que nós temos o nosso compromisso de servir e proteger, como é o lema da nossa instituição, mas infelizmente a gente realmente, quando acha que já viu tudo, não, tem algo que nos surpreende. Dentro de toda a minha carreira, eu tenho
E aí, muitas vezes me dizem, ah, foi durante a Delegacia da Mulher, porque realmente eu tenho 16 anos de carreira, 16 anos que eu estou na Polícia Civil, com muito orgulho, tenho o maior orgulho de dizer que sou delegada de polícia, que sou policial civil. Acho que nós somos apaixonados pelo que a gente faz, a gente trabalha dia e noite, madrugada, e realmente até aqui em casa eu me pergunto, mas onde é que tira tanta paciência para atender telefone, para atender jornal, enfim. Uma das perguntas do final, da onde que vem essa energia, né? Porque, É a paixão olha, pela profissão, Karina. Acho que eu sei e conheço inúmeros profissionais, inúmeros policiais civis que se dedicam dia e noite e são apaixonados. Nós somos apaixonados pelo que a gente faz, mas nós nos surpreendemos. Eu me lembro muito antes até de entrar na Delegacia da Mulher, num plantão de Gravataí. Eu me recordo numa madrugada em que uma mulher, ela era prostituta e ela tinha feito um programa. Só que ela chegou na delegacia às 4 horas da manhã, ela não tinha os 4 dentes da frente, ela não conseguia abrir os olhos de tanto que ela tinha apanhado durante este programa e chegou enrolada num lençol pedindo socorro. Ela abriu a porta da delegacia e aquela cena, para mim, até hoje, foi um divisor de águas, né? Dentro da vida da delegada Nadine. Eu já era extremamente defensora, pode assim, imaginar. mas aquilo me chamou muita atenção, por quê? Porque ela era uma mulher, né? Ela estava às 4 horas da manhã pedindo ajuda. Ela tinha conseguido fugir, porque este agressor havia dormido, ele tinha bebido tanto e estava inclusive armado, que ela conseguiu fugir. Ela estava descalça, entrou dentro da delegacia e imediatamente nós saímos da delegacia. Eu me lembro que eu fiquei com ela e, na verdade, a minha equipe eram dois homens e eu. Eu fiquei com ela dentro da delegacia e a gente foi prender este agressor em flagrante e prendemos ele em flagrante. Eu ouvi naquele dia de alguns colegas, porque a gente acaba trabalhando um sistema de plantão e às 8 horas da manhã a gente sempre troca o plantão. Esse fato aconteceu por volta de 4h30 e eu não consegui concluir toda a ocorrência, a lavratura do flagrante até às 8 da manhã. Eu fiquei lá até o meio-dia. Eu me lembro de uma outra equipe que chegou e me questionava, alguns colegas me questionavam, mas como assim vai prender em flagrante? Ela foi fazer um programa, quer dizer, ela se colocou naquela situação. Então ali eu vi como o nosso mundo também ainda é muito machista, né? A gente tem vários sinais e aí eu olhei e disse, como assim? Né? Ela foi contratada por uma coisa, ela não foi contratada para apanhar. Ela não abriu os olhos, Karina. Ela não tinha os dentes mais da frente. Então, eu me lembro que quando eu cheguei em casa, depois desse plantão, desabou assim a delegada, né? A delegada, que a gente fica firme e a gente faz o que tem que fazer, mas depois a gente se dá conta que o ser humano é capaz de qualquer coisa. Então, a gente realmente, tô te relatando um fato, que é um fato que me veio agora e que realmente me lembro, e tantos outros, né? Dentro de vários plantões policiais, dentro depois da Delegacia da Mulher, depois e agora mesmo na chefia, mesmo estando no meu ápice da carreira, né, conseguir estando chefe de polícia nesse momento, a gente continua acompanhando o que os colegas estão fazendo lá na ponta e se surpreendendo. E eu não vejo isso como negativo, eu vejo como positivo, porque nós somos seres humanos preparados tecnicamente, juridicamente, para enfrentar todos os desafios, mas nós ainda sofremos com notícias como essa no dia de hoje. É uma pena. Ó, vamos refazer o registro Ciele, orgulho, como sempre, obrigado, Dário Getúlio Vargas. Ai, os meus conterrâneos, que A bom, obrigada. Elaine, querida, saudades também. Ai, meu áudio continua falhando, gente. Nossa. Muito bom o debate, mulheres empoderadas conversando sobre essa temática tão importante, felizmente muito presente na sociedade, é verdade. Letícia, agradeço pela resposta e concordo que é muito necessário que a gente fale disso como um alerta. É importante estarmos atentos a essa divulgação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mel, a que tinha dado o relato dela, né? Difícil, mas temos que conseguir. Isso mesmo. A Maristela, Nana, amiga, que prazer te ouvir. O Dr. Thiago, parabéns pelo trabalho. A Anaí, delegada Nadine, sou fã demais. A Isso. delegada Nadine, Não, verdade. obrigada pelo carinho.
Mas o orgulho, eu tô vendo um monte de gente de Getúlio, os meus conterrâneos aqui, a Estela, a Valesca. Então, a doutora Estela, que é advogada, ela também, um super beijo para todos. Olha aqui, ó, PC de Goiás, ouvindo a senhora, muito legal. Aqui, triste, bom, essa história desse menino, às vezes eu gosto de fechar meus olhos para a violência infantil. E isso na pandemia, Karina, não só a gente está focando, claro, a nossa conversa aqui é sobre as mulheres, Não, mas a gente precisa pensar nos adolescentes, nas crianças e principalmente nos idosos. A delegada Cristiane, que é a nossa delegada aqui de Porto Alegre, da Delegacia do Idoso, tem feito um belíssimo trabalho, a delegada Débora em Santa Maria, na Delegacia do Idoso também, e a gente observa um aumento também significativo no abandono dos idosos, maus tratos contra os idosos. Vejam esse fato também hoje, e aí reforço, porque é algo que é recente, deste menino lá em Planalto. A mãe refere que acabou cometendo esse homicídio porque o menino não dormia mais, porque só ficava nas redes sociais, porque só usava o celular. Quer dizer, claro que tudo isso vai ter que ser investigado, a motivação também, mas como é difícil esse momento de isolamento para as famílias. E as pessoas sim. vulneráveis nesse momento se tornam ainda mais vulneráveis. Então, que a gente faça esse movimento para olhar pelos idosos, pelas crianças, pelos adolescentes e pelas mulheres, principalmente, por todos eles. Sim, porque há um aumento geral da violência. Ninguém estava preparado, é um estresse. Todo mundo está tentando buscar outros É, meios de esse novo momento, né, que a gente vive. E realmente essa situação é muito muito difícil, difícil. claro, muito difícil. Vamos esperar esse caso. Vai Mas passar. eu queria, vai, vamos voltar naquele assunto, os outros casos assim de crimes patrimoniais, houve redução significativa, rouba bancos, enfim, assaltos. É somente pelo isolamento ou a senhora também identifica um trabalho mais intenso? Isso vem, esses números, desde que a senhora assumiu, e, enfim, o secretário, né, de segurança. Conta um pouquinho esse trabalho geral da polícia. Desde o ano passado, Karina, quando nós assumimos, há uma estratégia bastante interessante dentro da Secretaria de Segurança Pública, um projeto estruturante, que é justamente o RS Seguro. Então, no início, todas as forças de segurança se reuniram e a Secretaria de Segurança Pública traçou justamente analisando os 18 municípios mais violentos do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente pega a curva de todos os crimes, principalmente dos crimes violentos, né? Crimes violentos, letais e intencionais, que são latrocínios, os homicídios. Nós pegamos os roubos, os crimes patrimoniais, e nós observamos que a curva dos crimes dentro do estado do Rio Grande do Sul, ela é exatamente a curva desses 18 municípios. Então, traçamos estratégias de ações em conjunto, e isso tem funcionado. No ano de 2019, nós tivemos a queda de muitos indicadores de criminalidade em função de todo esse trabalho em conjunto. E agora, durante a pandemia, também conseguimos observar uma queda significativa em todos os delitos. O que nos chama atenção? Uma queda brusca em relação aos homicídios, e isso trabalho de investigações qualificadas, prisões que foram efetuadas, e aqui eu destaco o nosso departamento de homicídios, que tem um trabalho fantástico de análise de todos os casos de homicídio que acontecem em Porto Alegre. Todas as delegacias especializadas de homicídios em todo o estado têm trabalhado cada vez mais com a inteligência policial, tentando identificar se existem organizações criminosas ou não por trás disso. Nos chama a atenção um pequeno aumento em relação aos homicídios nos últimos dias, e isso se deve muito pelo acirramento, né, a disputa de pontos de tráfico. Por quê? Porque a gente teve no mês de março e ainda mais no mês de abril um aumento nas apreensões de drogas. Então, obviamente que o isolamento faz com que as pessoas saiam das ruas,
o consumo diminua, o consumo de drogas acaba diminuindo, as polícias seguem trabalhando normalmente, com grandes apreensões de maconha, cocaína, êxtase, LSD. Nós tivemos aumentos significativos nas apreensões, e aí, obviamente, gera uma crise também entre um acirramento entre as facções. Então, os homicídios começaram a aumentar um pouquinho nesses últimos dias em função da pandemia. Também, um outro fator que a gente observa, os presos que acabaram sendo liberados pelo Covid, né, por estarem em grupos de risco. Não se pode afirmar que eles efetivamente estão contribuindo com esse pequeno aumento de criminalidade, porque a criminalidade vem caindo, né? Agora, os homicídios não. Os homicídios a gente tem observado um acréscimo. Por quê? Muitos deles, e aí só no mês de abril, a gente observa que 22 presos que foram soltos em função do coronavírus foram mortos. Então, vejam que muitas vezes eles saem do sistema prisional por uma questão de segurança, mas acabam, né, para não contraírem o vírus, mas acabam indo para as ruas e sendo mortos por facções rivais. Então, isso deu um desequilíbrio em relação aos homicídios. E a queda em todos os outros indicadores de criminalidade, que todos tiveram queda nesse momento de pandemia, eu posso dizer que não é somente pelo fato de pessoas estarem circulando menos nas ruas, não, é porque as forças de segurança não saíram das ruas. Nós tivemos, inclusive, a própria Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, que tem por missão constitucional a investigação criminal. Num primeiro momento, nós fomos para as ruas. Nós colocamos todas as nossas viaturas nas ruas porque nós nos preparamos para o caos, para o pior, para furtos, arrombamentos, disputas de facções nas ruas. Então, a polícia também, como um todo, foi para a rua para fazer a fiscalização, né, pela necessidade de um decreto que impôs naquele momento o isolamento e agora o distanciamento social. Então, nós estamos trabalhando nas fiscalizações. Repassamos para todos os nossos diretores de departamentos e a todos os delegados e agentes uma necessidade de orientar a população, utilizar o direito penal como última ratio mesmo, né? Como a gente só vai realmente autuar alguém pelo crime de desobediência ou pelo crime do 268, que é justamente causar essa epidemia, somente como em última hipótese. Nós não queremos isso, nós queremos fiscalizar, nós queremos orientar, nós estamos vivendo um momento difícil. Então, e vocês cuidando? Como que vocês estão cuidando? Foi, vocês estão na rua protegendo. Foi também. Aliás, cuidar de quem nos cuida. Esse é o grande desafio no primeiro momento. E aí, assim, uma mulher chefe de polícia tem todo aquele sentimento de proteção. Eu fiquei praticamente, confesso aqui, quase 2 dias sem dormir, porque a gente não tinha esses equipamentos de segurança no primeiro momento, não estávamos preparados para isso. A polícia sempre atuou, uma polícia investigativa, né? Uma polícia que atua dentro das delegacias, e aí nós temos os nossos equipamentos de segurança, mas isso jamais, no máximo uma luva, no momento de cumprir um mandado, né? Ir até a casa de alguém. Então, realmente, assim, os primeiros 15 dias foram preocupantes, mas nós conseguimos, através de muitas doações, e aqui também faço meu registro, meu agradecimento. Todos os policiais hoje receberam de alguma forma, ou máscaras, não eram as mesmas, mas confecções, mulheres fizeram, empresas que não trabalhavam com isso doaram para a Polícia Civil, tanto máscaras como face shield também, que é aquela proteção maior, para poder ir para as ruas, para poder fazer essa fiscalização, para poder fazer essa orientação. Então, um grande desafio. Dizem que para nós mulheres, né, Karina, tudo é mais difícil. Mas eu digo, justamente agora que tem uma chefe de polícia, vem a pandemia. Então, a gente vai cumprir mais essa missão e, obviamente, junto com todos os colegas, fica mais fácil, porque todos pegam junto. Delegada, eu juro, eu tenho muitas perguntas. Tem um pessoal acompanhando, mas a nossa live vai se encerrar em minutinhos. Porque eu queria falar um pouco sobre essa percepção da polícia, que eu não sei, mas me parece que a percepção da polícia aqui no estado é diferente do restante do país.
né, assim, da sociedade, valorizar mais. Claro, a gente não generaliza Rio de Janeiro, outros lugares, que a gente vê tantos casos assim de polícia envolvida. Aliás, aqui nós tivemos na sexta-feira um episódio com Que é colegas. muito triste, Karina. Cortar na própria carne é muito triste, mas é necessário. A Polícia Civil não compactua mais, os colegas, os próprios colegas, não compactuam mais com nenhuma distorção, com nenhuma forma de corrupção. Acho que a corrupção tem que ser combatida e o pior inimigo é aquele que está na trincheira. Então, realmente, claro que tudo está em fase de investigação e nós temos que respeitar isso. Os colegas têm a ampla defesa, devem se defender, obviamente, mas a gente, infelizmente, muitas vezes precisa fazer isso, que é cortar na própria carne, porque essa não é a cara da Polícia Civil que a gente quer. A Polícia Civil Gaúcha, não tenho a mínima dúvida, é uma das melhores polícias civis do Brasil, tem toda uma história que é composta por homens e mulheres, cada um com o seu jeito, cada um dentro da sua expertise, fez a Polícia Civil Gaúcha do tamanho que ela é. E eu acho que realmente a gente tem um reconhecimento e a gente só tem que agradecer todo esse reconhecimento, esses aplausos, que não é para mim, é para todos os policiais que trabalham. Eu só estou aqui representando a todos eles. Então, eu quero, antes que é, é automático, eu quero agradecer demais. Eu sei que a senhora tem uma agenda bastante corrida. Muito obrigada por dedicar esse tempinho para a gente. Não vou conseguir registrar aqui, é tanta o pessoal participando. Muito obrigada por todo mundo que participou, que interagiu, os delegados. Nosso agradecimento pelo trabalho de vocês todos os dias. Muito obrigada de coração por estarem na rua e a gente poder ficar em casa com segurança. É, continua aí, delegada, firme, forte. A gente deseja muito mais sucesso, sabe, da tua competência, do teu trabalho. Então, uma honra. Obrigada. Obrigada a todos. A gente volta com outras lives e quem sabe uma outra com a delegada para a gente saber um pouquinho mais sobre ela. Eu tinha separado aqui umas perguntas, mas não Não deu deu tempo tempo. porque realmente é muito bom, né? Que tem assunto. Obrigada, Karina. Eu só tenho que agradecer a todos e pedir mais uma vez que realmente confie no trabalho da Polícia Civil, confie no trabalho dos delegados e dos agentes. Nós estamos aqui naquele firme propósito de proteger a população, melhorar cada vez mais a segurança pública, e eu tenho certeza que dias melhores virão do que a gente está enfrentando, com certeza, e a população toda tem que acreditar, confiar no trabalho das nossas polícias como um todo, mas de maneira muito especial na Polícia Civil, que eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje estou aqui representando. Obrigada a todos, obrigada, Karina, pelo teu carinho, pelo menos deu para matar um pouco as saudades. Então tá. Tchau para todos, uma boa Boa noite. noite.